Você já percebeu que o mundo está acelerando em direção a um ponto sem volta? Guerras, alianças obscuras, manipulação. E o que a maioria ignora é que tudo isso já foi anunciado há milhares de anos. A profecia de Ezequiel 38 não é um conto antigo, é o roteiro exato do que está prestes a acontecer. Gog, o anticristo, a coalizão de nações, este padrão, estão se movendo agora diante dos seus olhos. E se você ainda não entendeu, está na hora de despertar. Hoje, você vai conhecer o que a Bíblia revela sobre Gog e como esse mistério já se conecta ao fim dos tempos. Mas antes, se essa revelação é importante para você, deixe o seu like, se inscreva no canal Luz do Mundo, ative o sino para não perder os próximos alertas e compartilhe este vídeo, porque o que vou te contar, poucos têm coragem de revelar. Agora, prepare o coração, porque o relógio profético está zerando e o que vem pela frente será decisivo. No livro de Ezequiel, capítulo 38, uma profecia antiga, assombra estudiosos, líderes e aqueles que vigiam os sinais. O texto fala de Gog, um líder, uma entidade, uma força que surgirá no fim dos tempos para liderar a maior investida contra Israel. Mas quem é Gog? Realmente é um nome literal? É um título profético? Ou um código para identificar o anticristo que já se move nos bastidores? O que sabemos é que Gog liderará uma coalizão de nações, será o comandante de um ataque brutal e covarde contra o povo de Deus. E esse confronto não será apenas militar, mas espiritual, apocalíptico, definitivo. A Bíblia diz que Gog virá da terra de Magog, um território envolto em mistério, que muitos estudiosos associam às regiões do extremo norte, onde hoje potências militares se preparam, silenciosamente. E o mais inquietante é que essa profecia não está distante. Os sinais estão acontecendo agora. E Gog, ou o sistema que ele representa, já pode estar posicionado, aguardando o comando final. O mundo, distraído pelas crises, pelas alianças, pelas guerras, não percebe que o relógio profético de Ezequiel já começou a marcar os últimos instantes. E quando Gog se mover, o anticristo não estará longe. Ezequiel, um dos profetas mais enigmáticos das Escrituras, foi usado por Deus para revelar um dos cenários mais assustadores da história humana. No capítulo 38, o Senhor mostra uma visão de guerra, de uma coalizão de nações, unidas sob a liderança de Gog, que atacarão Israel em um momento onde o mundo já estará mergulhado em caos. Mas essa não será uma guerra comum, não será apenas por território ou recursos, mas uma ofensiva espiritual contra o povo escolhido e contra o próprio Deus, que atacarão Israel em um momento onde o mundo já estará mergulhado em caos. Mas essa não será uma guerra comum, não será apenas por território ou recursos, mas uma ofensiva espiritual contra o povo escolhido e contra o próprio Deus, que atacarão Israel em um momento onde o mundo já estará mergulhado em caos. Mas essa não será uma guerra comum, não será apenas por território ou recursos, mas uma ofensiva espiritual contra o povo escolhido e contra o próprio Deus. A Bíblia descreve que Gog virá do extremo norte, trazendo consigo exércitos poderosos, nações aliadas, armamento devastador, tudo preparado para aniquilar Israel. Mas o detalhe que muitos ignoram é que essa profecia não ficou no passado. Ela está viva, pulsando, se encaixando nos acontecimentos que vemos hoje, todos os dias. Observe o cenário global.
Veja as potências militares se alinhando, os conflitos em torno de Israel, as alianças sombrias que se formam nas sombras. O que Ezequiel viu há milênios está diante dos nossos olhos. A preparação para o ataque de Gog é o prenúncio do surgimento do anticristo. O relógio profético não para. E quanto mais ignoramos os sinais, mais próximos estamos do maior confronto da história. Gog está chegando. E a profecia de Ezequiel está prestes a se cumprir diante do mundo inteiro. Ezequiel, um dos profetas mais enigmáticos das Escrituras, foi usado por Deus para revelar um dos cenários mais assustadores da história humana. No capítulo 38, o Senhor mostra uma visão de guerra, de uma coalizão de nações, unidas sob a liderança de Gog, que atacarão Israel em um momento onde o mundo já estará mergulhado em caos. Mas essa não será uma guerra comum. Não será apenas por território ou recursos, mas uma ofensiva espiritual contra o povo escolhido e contra o próprio Deus. A Bíblia descreve que Gog virá do extremo norte, trazendo consigo exércitos poderosos, nações aliadas, armamento devastador, tudo preparado para aniquilar Israel. Mas o detalhe que muitos ignoram é que essa profecia não ficou no passado. Ela está viva, pulsando, se encaixando nos acontecimentos que vemos hoje, todos os dias. Observe o cenário global. Veja as potências militares se alinhando, os conflitos em torno de Israel, as alianças sombrias que se formam nas sombras. O que Ezequiel viu há milênios está diante dos nossos olhos. A preparação para o ataque de Gog é o prenúncio do surgimento do anticristo. O relógio profético não para. E quanto mais ignoramos os sinais, mais próximos estamos do maior confronto da história. Gog está chegando, e a profecia de Ezequiel está prestes a se cumprir diante do mundo inteiro. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e líderes religiosos tentam responder a uma pergunta fundamental: quem ou o que é Gog? O texto de Ezequiel 38 nos deixa pistas, mas também envolve o assunto em mistério. Alguns defendem que Gog é um líder político do padrão, que surgirá nos últimos dias para liderar a coalizão contra Israel. Outros afirmam que Gog representa uma nação específica, um império, uma potência militar, que carrega dentro de si o espírito de rebelião contra Deus. E há quem diga que Gog não é apenas um nome literal, mas um código profético, que se manifesta em ciclos, em diferentes líderes, regimes e sistemas que ao longo da história tentam destruir o povo de Deus. Mas no tempo final, todas essas interpretações convergem. Seja um homem, uma nação ou um sistema global, o que a Bíblia garante é que Gog representará o ápice da rebelião humana contra o Criador. O anticristo se apresentará como solução, mas Gog será o braço armado, a expressão visível da aliança sombria, que unirá nações, exércitos e povos em um único objetivo: eliminar Israel e desafiar o Deus Altíssimo. E enquanto o mundo, distraído, se perde em debates políticos, as engrenagens proféticas continuam girando. Gog, seja quem for ou o que for, já está sendo preparado, e quando o momento chegar, a última grande batalha terá início. A profecia de Ezequiel 38 traz uma expressão intrigante. Gog, o príncipe de Ros, Meseque e Tubal, virá do extremo norte. Mas o que isso significa, geograficamente e espiritualmente? Desde os tempos antigos, o norte carrega um simbolismo profundo. É a direção de onde vieram grandes impérios, exércitos que tentaram subjugar Israel, e onde, segundo o texto sagrado,
se originará o ataque final. Geograficamente, se traçarmos uma linha reta ao norte de Israel, caímos exatamente nas terras da antiga Magog, região que muitos estudiosos associam às potências da Eurásia, ao eixo que envolve o norte da Ásia e parte da Europa Oriental. Coincidência ou o cumprimento meticuloso de uma profecia milenar? Hoje, potências militares do norte se erguem com força, exércitos se preparam, alianças secretas se formam, tecnologias de destruição avançam silenciosamente, enquanto o cenário internacional finge normalidade, mas os que vigiam sabem que os sinais são claros. Os exércitos do norte já estão posicionados, as peças do tabuleiro estão quase completas e Gog, seja um homem, uma nação ou um sistema, está pronto para o movimento final. O mundo, ignorante aos sinais bíblicos, vê apenas política, geopolítica, estratégias humanas. Mas quem conhece as Escrituras entende que o extremo norte não é apenas geografia, é o ponto de origem de uma ofensiva espiritual que tentará, pela última vez, destruir o povo de Deus. E enquanto o relógio profético avança, a pergunta permanece: você está atento ao que vem do norte? A profecia de Ezequiel 38 não descreve apenas Gog, mas revela uma coalizão de nações que se unirão no momento mais sombrio da história para marchar contra Israel. Mas o que chama a atenção é a lista dos aliados mencionados pelo profeta: persas, Cuxe, Puti, povos da antiga Líbia, Etiópia e Irã, além de outras nações do norte e do Oriente. Esse exército internacional virá com uma promessa de poder, de união, de esmagar Israel e demonstrar ao mundo o falso domínio do homem. O que antes parecia impossível, hoje se torna realidade diante de nossos olhos. Países que nunca imaginaríamos ver unidos estão se aproximando. Acordos militares, tratados secretos, tecnologias compartilhadas e um discurso sutil que alimenta o ódio contra Israel. Essa coalizão não é apenas um alinhamento político, é uma engrenagem profética que se encaixa perfeitamente nos detalhes revelados há milhares de anos por Ezequiel. O Irã, conhecido como a antiga Pérsia, já declarou publicamente o desejo de destruir Israel. Nações africanas e do Extremo Oriente participam silenciosamente dos preparativos. Enquanto isso, o mundo ocidental, distraído, ignora os sinais. Mas a coalizão já se forma. E quando Gog der o comando, essas nações se unirão em um único propósito: eliminar o povo de Deus e preparar o caminho para o domínio do anticristo. E você está preparado para quando isso acontecer? Enquanto o mundo observa apenas o superficial, as Escrituras revelam uma conexão muito mais profunda entre Gog e o anticristo. Muitos ainda acreditam que são figuras distintas, mas o cenário profético nos mostra que há uma linha direta que une o surgimento de Gog com a ascensão do maior enganador da história humana. O anticristo será o rosto político, o símbolo da falsa paz, da solução global, mas ele precisará de uma estrutura militar, de um sistema que prepare o terreno e abra as portas para o domínio final. E é exatamente isso que Gog representa. Seja como um líder literal ou como o comando de uma aliança global, Gog será o estopim, o braço armado que iniciará o processo. A ofensiva contra Israel, liderada por Gog, não será apenas territorial, será espiritual, uma tentativa desesperada de apagar o povo escolhido e enfraquecer a promessa de Deus. E quando esse ataque acontecer, o caos tomará o planeta. As nações clamarão por estabilidade,
O medo se espalhará, e no auge desse desespero, o anticristo surgirá como o suposto salvador, mas por trás do discurso de paz estará o maior engano da humanidade, e os que não estiverem atentos serão seduzidos e destruídos. A conexão entre Gog e o anticristo já está sendo costurada e os sinais estão diante de nós. A pergunta é: você está pronto para discernir? Quando o palco final se abrir, as profecias bíblicas nunca se cumprem de forma repentina. Elas seguem um padrão, uma sequência, sinais visíveis para os que estão atentos. E no caso da guerra de Gog e Magog, os sinais já estão em movimento. Ezequiel descreve que esse ataque ocorrerá em um tempo específico, quando Israel estiver habitando em segurança, sem muros, sem portas, sem trancas. Durante séculos, isso parecia impossível. Mas hoje, Israel vive exatamente esse cenário. Apesar dos conflitos e das ameaças, a nação está cercada de um sentimento de estabilidade, confiança militar, avanços tecnológicos e uma falsa sensação de invulnerabilidade. Outro sinal é o fortalecimento das alianças inimigas. Nações que antes eram distantes, hoje se aproximam politicamente, compartilham tecnologia, firmam acordos militares e alimentam o ódio contra Israel. O avanço de potências do norte, o crescimento da influência persa, a instabilidade no Oriente Médio, tudo isso são peças do tabuleiro profético que se encaixam exatamente como Ezequiel anunciou. Além disso, vemos a decadência moral global, a perseguição crescente contra os valores bíblicos e a preparação de sistemas de controle mundial. Tudo alinhado com o que virá depois da guerra de Gog. Os sinais não estão escondidos, eles estão escancarados, nas manchetes, nas declarações políticas, nos conflitos diários. A guerra de Gog e Magog será o divisor de águas, e os que ignoram os sinais serão surpreendidos da pior forma. A pergunta é simples: você está cego pelos enganos ou desperto para o que a Bíblia já havia anunciado? A profecia de Ezequiel 38 não termina com o ataque de Gog. Ela revela algo ainda mais grandioso, algo que muitos esqueceram ou preferem ignorar: a intervenção direta do Deus Todo-Poderoso. Quando a coalizão de nações marchar contra Israel, quando o mundo celebrar o avanço das tropas inimigas e quando parecer que o povo de Deus será aniquilado, o próprio Senhor se levantará. Ezequiel descreve com detalhes: haverá grandes terremotos, o céu se abrirá em juízo, choverá fogo, enxofre, saraiva devastadora, e os exércitos de Gog serão destruídos, não pelas mãos dos homens, mas pela mão poderosa do Criador. Essa intervenção será um choque para o planeta. As nações verão que não há sistema, não há tecnologia, nem exército que possa desafiar o Deus de Israel impunemente. Será um lembrete de que Deus ainda reina, de que as profecias são literais e de que o orgulho humano será quebrado. Texto paessa. Intervenção será um choque para o planeta. As nações verão que não há sistema, não há tecnologia, nem exército que possa desafiar o Deus de Israel impunemente. Será um lembrete de que Deus ainda reina, mas também será um divisor de águas espiritual. Muitos finalmente reconhecerão a soberania de Deus, mas outros endurecerão o coração e abrirão espaço para o maior engano da história: a ascensão definitiva do anticristo. A destruição de Gog será ao mesmo tempo um ato de juízo e uma última oportunidade de arrependimento. E para os que vigiam,
será o sinal mais claro de que o fim está se aproximando rapidamente. A intervenção de Deus será incontestável e o mundo terá que escolher render-se à verdade ou afundar no engano final. De que o fim está se aproximando rapidamente, a intervenção de Deus será incontestável e o mundo terá que escolher render-se à verdade ou afundar no engano final. Uma ofensiva militar sem precedentes, Israel cercado, ameaçado de extinção. De repente, a mão invisível de Deus intervém e as forças de Gog são aniquiladas. O mundo, sem respostas racionais, clamará por estabilidade. Os líderes buscarão alguém que traga ordem, que controle as massas, que ofereça soluções, e é nesse vazio de liderança que o anticristo surgirá. Ele se apresentará como o pacificador, o homem capaz de unificar as nações, de reconstruir o que o caos destruiu. Mas por trás dessa fachada haverá manipulação, mentira, controle, e os que ignorarem os sinais serão seduzidos e se entregarão ao maior engano da humanidade. A guerra de Gog será o catalisador. Ela criará o ambiente perfeito para que o anticristo se revele e inicie sua tirania global. Ezequiel viu isso há milhares de anos, mas hoje os noticiários, os conflitos, as alianças sombrias, tudo confirma que o eco de Gog já ressoa. O relógio profético está acelerado e quando o anticristo surgir, será tarde demais para quem não se preparou. O que você ouviu até aqui não é teoria da conspiração, não é fantasia, é o cumprimento literal das profecias bíblicas. A guerra de Gog e Magog, a coalizão de nações contra Israel, a intervenção direta de Deus e o surgimento do anticristo não são acontecimentos isolados, são peças de um único plano que já está em andamento. O relógio profético está zerando. Cada crise global, cada aliança sombria, cada movimento militar no extremo norte são lembretes de que o que Ezequiel viu há milhares de anos está prestes a se desenrolar diante dos nossos olhos. O mundo, distraído por conflitos políticos, entretenimento, tecnologia, ignora os sinais, mas os que vigiam sabem, o tempo está acabando. Quando Gog se mover, quando o anticristo surgir, não haverá mais espaço para dúvidas. Ou você estará preparado, ou será engolido pelo engano final. A Bíblia não falha. Os sinais estão dados. E a escolha ainda está em suas mãos. Esteja atento, vigie, porque quando o relógio profético zerar, não haverá mais volta. Essa intervenção será um choque para o planeta. As nações verão que não há sistema, não há tecnologia, nem exército que possa desafiar o Deus de Israel impunemente. Será um lembrete de que Deus ainda reina, de que as profecias são literais e de que o orgulho humano será quebrado. Agora você sabe. As profecias estão em movimento e o que Ezequiel anunciou há milhares de anos está prestes a se cumprir. Gog, o anticristo, a guerra final, tudo já está se encaixando diante dos nossos olhos. Por isso, se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a espalhar a verdade. Se inscreva no canal Luz do Mundo. Ative o sino para não perder as próximas revelações e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, porque o fim está próximo e os que ignorarem os sinais serão surpreendidos da pior forma. O relógio profético está zerando e a única maneira de não ser enganado é estar atento e espiritualmente preparado.